Muito bem, pessoal. Eu queria tratar com vocês sobre o tema do Janeiro Branco. Ora, o Janeiro Branco, para quem não sabe, é uma campanha que tem proporções nacionais, ok? Inclusive há um site do próprio movimento, ou Campanha Janeiro Branco, que trata da questão da saúde mental, da importância, né? É um mês em que a gente deve fazer uma reflexão sobre a saúde mental. Pois bem, a questão da saúde mental, ela é de fundamental relevância nos dias atuais e uma, uma coisa interessante a se notar sobre esse tema é até fazendo, vamos dizer assim, um diálogo com o pensamento freudiano. O pensamento freudiano, de certa maneira, principalmente no livro O Mal-Estar na Civilização, ele trata justamente do conflito que é inerente entre a cultura e os impulsos. Ou seja, existe uma estrutura psíquica aí, dentro de cada um de nós, que envolve, de certa maneira, uma construção social e, ao mesmo tempo, aquilo que cada um de nós carrega como o seu desejo, o seu instinto, a sua natureza. Então, cada um de nós carrega em si uma espécie de confronto muito, muito forte, muito intenso entre os nossos desejos, a nossa natureza, o nosso ser enquanto indivíduo e a cultura, ou seja, uma espécie de conflito entre o indivíduo e a sociedade. E claro que a sociedade, lembrando até da análise do Émile Durkheim, pai, vamos dizer assim, da sociologia no sentido acadêmico do termo, não pai da sociologia de um modo geral, que é outro francês, o Augusto Comte. Durkheim, ele nos lembra justamente o quê? Que os fatos sociais, que são externos a cada um de nós, exercem sobre o indivíduo uma pressão, uma coerção muito forte. Então, o que ocorre, de certa maneira? O que a gente observa, e o Freud já, de certa forma, ele já enxergava isso, né? É que apesar da gente viver numa sociedade moderna, informatizada, tecnológica, ok? Ao mesmo tempo que tanto nós avançamos e ao passo que nos tornamos cada vez mais doentes. E a nossa mente, principalmente, né, que é parte crucial, que é parte fundamental do nosso organismo como um todo, né? Corpo são, mente sã, já frase muito, muito antiga. Então, de certa maneira, a nossa mente, ela tem sido afetada cada vez mais, né? Ao passo que nosso modelo de sociedade, esse caminhar da civilização, que parece um caminhar progressista de desenvolvimento, ao mesmo tempo ele acaba resultando numa sociedade cada vez mais doente, numa sociedade cada vez mais patológica, mesma coisa, porém, vamos dizer assim, uma sociedade onde os indivíduos dependem cada vez mais dos fármacos, das terapias, né, de uma série de procedimentos que visam justamente amenizar esse sofrimento que cada um de nós carrega, de certo modo. Viver não é fácil, a vida não é fácil, né? A história mostra isso pra gente de forma muito ampla, né? A vida humana sempre foi marcada por uma luta constante pela sobrevivência. Nesse sentido, filósofos como o Pondé, ele está correto em buscar muitas vezes na pré-história uma forma de compreensão do nosso agir, mesmo hoje. Então, essa luta pela sobrevivência, essas incertezas da vida, essas dificuldades, elas não são únicas na modernidade, elas são parte inerente da condição humana. Porém, o que ocorre? Ocorre uma espécie de desconexão, de contradição. Por quê? Porque a vida humana ela avançou muito,
em termos tecnológicos, em termos de integração, em termos de modernidade, e estamos cada vez mais doentes. Então esse janeiro branco, de certa forma, isso é uma perspectiva que é minha, é um momento rico para que a gente possa então fazer uma reflexão sobre, afinal de contas, né, o que nós podemos fazer, cada um de nós, ou mesmo que o poder público pode, de certa forma, contribuir, né, para que a gente possa ter, então, uma sociedade aí um pouco mais equilibrada, porque as pessoas não sejam incapacitadas até do trabalho em função da sua saúde mental aí sendo afetada. Eu, como professor, eu trabalho como professor na educação básica há pouco mais de 15 anos. E na minha prática docente, na minha experiência profissional, a gente tem observado um aumento exponencial, né, do afastamento de colegas, de bons profissionais da sala de aula. É o que a gente chama de absenteísmo do trabalho. Muitas vezes em função de doenças ou patologias psicossomáticas, como principalmente, né, transtornos de ansiedade, né, ou agorafobia, ou seja, de alguma forma, no decorrer de uma série de fatos, de eventos ocorridos dentro do ambiente escolar, o profissional acaba vinculando o ambiente escola com uma série de, vamos dizer assim, de sentimentos de ansiedade, de angústia, até que devagarinho o profissional vai se tornando incapaz de permanecer no seu ambiente de trabalho, desenvolvendo inclusive a chamada síndrome de burnout, que aí a pessoa realmente ela não consegue, né, trabalhar, ela não consegue se deslocar ao seu local de trabalho, porque de alguma forma vai vincular aí o local de trabalho, a profissão, uma espécie de trauma. Então, esse mês de janeiro é uma oportunidade para cada um de nós realizarmos uma reflexão sobre o tema e buscar aí possíveis soluções. No caso da educação, que a gente infelizmente observa essas problemáticas, o único caminho, né, de certa maneira, aliás, um dos caminhos, são vários, mas de certa maneira angariar, instrumentalizar cada vez mais o trabalho dos educadores dentro da escola. Ou seja, você dá um suporte melhor para que esse trabalho dentro das escolas se torne, de certa maneira, conflitivo por natureza, mas que esse conflito não se torne algo patológico ou que não descambe em até violência, né? Já que existe, no nosso país, então nem se fala, o problema da violência escolar. De certa maneira, eu queria deixar essa posição, essa pequena reflexão sobre o tema e dizer que a saúde mental é crucial, né, para que a pessoa tenha qualidade de vida, e nesse mês é importante que a gente faça e promova debates a respeito desse tema ou de coisas ou de fatos que sejam correlatos ao tema, ok? De certa maneira, eu já escrevi no blog algo, vamos dizer assim, correlato, porque de certa maneira, quando a gente fala em saúde mental, não dá para desvincular o tema da questão da loucura, e a loucura vai tratar justamente daquilo aquilo que é ou não considerado socialmente como normalidade. O que é ser normal, o que não é ser normal, o que é ser louco, qual é o sentido disso dentro da sociedade moderna, né? Fica a dica de leitura, vale a pena, eu já reforcei isso em outros vídeos ou textos, a leitura do Foucault, a leitura também aí do Freud, O Mal-Estar na Civilização, ok? Espero ter contribuído com o debate e a gente vai se falando. Até uma outra vez.